No vídeo anterior, nós conversamos sobre a região em que o demônio, Satanás e seus anjos foi preso, né? E aí eu acho que ficou meio truncada, assim, a minha explicação estava acabando os meus 10 minutos. Então vamos lá, uma pequena revisão, né? A distância entre o centro da Terra e o topo de todo o universo, essa distância, ok? Vezes 3 em qualquer lado afastado, né? Para qualquer lado que não seja esse cosmos conhecido, é aonde o demônio está, Satanás com os seus anjos, né? Justamente porque ele está longe da presença de Deus. Lembre-se que das punições, embora aqueles que estejam no inferno não reconheçam, uma das punições é justamente estar longe de Deus, né? Então a própria ausência de Deus já é a punição em si, né? Não é que Deus está lá me castigando porque eu estou longe dele. A ausência é a punição. Então faz sentido que Satanás e seus demônios tenham sido isolados longe da existência, né? Nessa edição aqui, da editora 34, o tradutor colocou uma notinha com a qual não concordo, né? Ele colocou assim: enquanto Homero posiciona o Hades embaixo da Terra em proporcionalidade direta com a distância dessa ao céu, acima, e Virgílio o Tártaro 2 vezes abaixo daquela, Milton estabelece uma relação geométrica através da qual chama a atenção para a proporção numérica do céu, terra, terra e inferno. Então, entre o céu e a terra existe uma medida, entre a terra e o inferno existe essa mesma medida, né? A terra divide um intervalo entre o céu e o inferno, né? 3 vezes é apenas modo intensivo, ele interpretou aqui, né? Porque é 3 vezes a distância entre o centro da terra até o que no original foi traduzido como o, o, o utmost pole, né? O polo mais alto, né? Eu acho bem difícil entender esse thrice, esse 3 vezes, como simplesmente modo apenas intensivo, né? Então eu não concordo com essa notinha aqui. Prefiro a notinha da edição Teskey, que é a edição que eu consultei em inglês, né? Bom, vamos continuar. Não, eu tenho que só ler uma pequena passagem para você no Silmarillion. Se você não sabe, no começo do Silmarillion do Tolkien, nós temos uma das coisas mais belas que o Tolkien já escreveu na vida, chamada Ainulindale, né? É como se fosse um Gênesis, assim, e é extremamente bonito. Eu ainda vou gravar isso daqui no canal. Mas eu gostaria só de chamar a atenção para o que aconteceu com o Melkor. Melkor basicamente é o Satanás ali, né? É uma dinâmica bem parecida a um coro de anjos, que não são anjos, são os Ainur. E um anjo tenta ser melhor, ele tenta se rebelar contra o único, né? Eru, que é o único. Bom, aí nós temos o seguinte sobre Melkor. Muitas vezes Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível. Simplificando aqui, é a chama da criação, né? Pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo, não ser inspirado por Ilúvatar. Ilúvatar é um outro jeito de falar Eru, Deus, ali, né? Então, ele não queria somente ser inspirado por Ilúvatar e aí criar, né? Que a música deles, te contextualizando um pouco, é a própria criação ali. Não, ele queria por ele mesmo criar, né? E a seus olhos, Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Ele ainda não caiu, etc, etc. Mas só essa ideia do vazio enquanto aquilo afastado de Deus. Vamos continuar com a nossa leitura. Aí, os seus sequazes, oprimidos com torrentes e fogo em turbilhão, logo discerne Satanás olhando os seus seguidores. E junto a si revolto,
Ele discerne também seu segundo no crime e no poder, na Palestina mais tarde chamado de Beuzebu, a quem o arqui-inimigo, daí no céu Satã, com o verbo audaz, rompendo o atroz silêncio, começou. Essa história daí no céu Satã, no sentido de daí em diante chamado de Satã no céu, né? Lembre-se que Satã, Satanás, basicamente o inimigo, etimologicamente falando, enquanto Lúcifer é o anjo de luz. Então não faz sentido continuar chamando o demônio, o Satanás, né, de Lúcifer, só se for pra gente lembrar da história dele. Ele começa a ser chamado de Satã, né? Daí em diante, essa é a história, daí no céu, né? Bom, interessante a etimologia de Beuzebu. Beuzebu significa o senhor das moscas, né? E em Mateus 12, 24, ele é definido como o príncipe dos demônios. Então, é baseado nisso que o nosso narrador coloca o Beuzebu como segundo em comando. Satanás, ex-Lúcifer, como primeiro, e aí nós temos o príncipe dos demônios, o segundo, né? Daí tem uma notinha interessante aqui nessa edição. São Jerônimo vê nas moscas um símbolo de pertinácia. Assim, Beuzebu nunca se cansa de infestar a raça humana de todas as maneiras possíveis. Okay? Tem um livro em inglês chamado O Senhor das Moscas. Bom, eu não tenho o livro aqui para mostrar para você, na verdade era para eu ter. Mas o livro é sobre, não é sobre religião ou sobre o mundo espiritual como está acontecendo aqui, mas digamos assim, a fábula. Um avião com muitas crianças caíram numa ilha e lá elas têm que sobreviver por si mesmas. É um ótimo livro, né? O Senhor das Moscas, o demônio Beuzebu, o segundo em comando. Então vamos só reler essa parte pequenininha. Aí os seus sequazes oprimidos, com torrentes de fogo em turbilhão, logo discerne, e junto a si, revolto, seu segundo no crime e no poder, na Palestina mais tarde chamado de Beuzebu, a quem o arqui-inimigo, daí no céu Satã, com o verbo audaz, rompendo o atroz silêncio, começou. E depois nós vamos ter o discurso de Satanás.